Estava pensando em meditar a respeito de um versículo, inclusive que o irmão John Kemp estava trazendo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O irmão trouxe diante de nós que nós somos vistos aqui nesses versículos em duas formas, né? Nós somos no versículo 5, sacerdócio santo, e no versículo 9 somos sacerdócio real. E qual é a função, por assim dizer, do sacerdócio santo? Versículo 5. Sacerdócio santo é para oferecer sacrifícios. Então tem esse sentido da terra para o céu. Todos nós somos feitos sacerdotes. Os irmãos, as irmãs, os que estão convertidos há mais tempo, aquele que acabou de se converter, somos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa é uma posição, irmãos, que todos têm. Todos são sacerdotes. E uma outra posição é aquela que fala no versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o sacerdócio real, ele tem este sentido, um sentido horizontal. Nós estamos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? E com base nisso, eu queria dizer que o sacerdócio, ele é o crente indo a Deus, né? E além do sacerdócio, existe também ministério, né? O que é um ministério? O ministério é aquilo que vem do Senhor para o homem. Então é o oposto do sacerdócio. O sacerdócio é do homem para Deus. O ministério é aquilo que vem de Deus para o homem. E eu procurei saber a definição da palavra ministério e a definição da palavra ministro também. Porque a gente tem na nossa... A primeira impressão, eu creio, que vem na nossa mente quando pensamos em ministro. Então, ministro é aquela pessoa importante ali na frente, que está representando um país, né? A gente, acho que por causa da política, a gente acaba tendo esse entendimento. Mas a palavra ministro
ela tem a ver com serviço, né? O nosso dicionário diz que a palavra ministro é criado, servo, servidor, aquele que executa os desígnios de outrem. Aquele que executa os desígnios, os desejos de outra pessoa. Esse é o ministro, não é? Segundo o conceito que existe na palavra de Deus. E eu queria também dizer que o ministério entre os santos, né, ele é dado a cada um, Deus dá dons para cada um para o ministério. E esses dons, na verdade, eles são para ensino, eles são para exortação, eles são para consolação, e repreensão, conforto, não é? Então eu posso ter uma pessoa, um irmão, uma irmã, pode ter um dom de confortar outra pessoa, segundo a mente de Deus. Talvez pudéssemos ler alguns versículos em que falam do Senhor concedendo dons aos homens, a cada um daqueles que são seus. Em Mateus 25, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando fala da parábola dos talentos, no versículo 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então ele deu dons para cada um. Cada um tem um dom. Coríntios 12, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, Paulo falando, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Isso significa que cada um de nós tem o seu próprio dom. É exatamente o que está escrito na palavra, né? Mas um versículo em Efésios 4, versículo 7. Mas a graça nos foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então nós estamos vendo, irmãos, que cada um de nós foi nos dado um dom. Em 1 Pedro 4:10 também, mas apenas mais um versículo aqui. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É importante a gente buscar qual é a minha parte no corpo de Cristo, qual é a minha cooperação, qual é a minha função, como o irmão estava falando, no corpo de Cristo. Porque um corpo, ele é formado, nós sabemos, de várias coisas. Existem coisas que a gente enxerga, né? O nariz, a boca, o olho. Existem coisas que nós não enxergamos. Nós temos diversos órgãos internos, tão importantes quanto aqueles que estão aparecendo no nosso contato diariamente, mas que são vitais também, tanto como qualquer um do outro. E nós então, irmãos, devemos buscar diante do Senhor qual é a minha cooperação no corpo de Cristo. Porque Deus deu dons aos homens, e o dom, na verdade, não é para a pessoa, porque fala assim, em 1 Pedro, cada um administre aos outros. Então, se o irmão, o Lemão, tem um dom, o dom não é dele, o dom é meu, o dom é nosso. Se o Lineu tem um dom, o dom não é dele, o dom é nosso. O Senhor deu. Então, aquilo que eu tenho é dos outros, aquilo que eu tenho é do Lemão. Aquilo que o Lemão tem é meu, é nosso. E nós temos a responsabilidade, né, e o privilégio, na verdade,
de poder administrar isso como bons dispenseiros, o dom que recebeu de Deus. Agora, para eu saber qual é o dom que eu tenho, o que eu preciso fazer? Tenho que perguntar para o Senhor, não é? Porque Ele distribuiu segundo o que Ele quis, como Ele quis. Então não é uma questão que a gente vê muitas vezes nas denominações, que um irmão é chamado, irmão, você vai ser o pastor, você vai ser o evangelista, você vai ser, enfim, cada um deles. Mas é o Senhor que deu dons, querendo o quê? A edificação do corpo. Querendo mostrar o quê? A Cristo para nós. Até que cheguemos à unidade, à medida do conhecimento do varão, que é o Senhor Jesus. Não é? Então, para eu saber, eu devo buscar diante do Senhor qual é o meu dom. Uma coisa importante também, irmãos, em Romanos 12, uma coisa interessante. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Uns que pertencem a outros. Não é? Então aquilo que eu, como eu falei, aquilo que eu sou é dos irmãos, e aquilo que os irmãos são nós. Membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é de ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Dom de exercício de misericórdia. Por exemplo, o que seria? O que eu precisaria do Senhor para eu exercitar misericórdia? Ser misericordioso com as outras pessoas. Irmãos, passando dificuldades em hospitais, enfim, em doenças, não sei o quê. Visitar, levar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de encorajamento, né? O ensino, haja dedicação no ensino. Então, o irmão o Senhor tem dado, né? Existem dons que são públicos, né? E dons que não são de caráter público. Cada um deve, diante do Senhor, procurar qual é o seu dom. Depois que eu descobri o dom, por assim dizer, o que eu devo ter? Eu tenho que ter diligência em aprender a verdade. Porque se eu vou, por exemplo, consolar uma pessoa, eu devo consolá-la segundo o que está escrito na palavra de Deus. Eu não vou lá com os meus pensamentos e conversar com a pessoa, tentar ajudá-la naquilo que eu acho. Eu tenho que ser baseado na palavra de Deus, no consolo que nós temos na palavra de Deus. Né? Em 2 Coríntios fala, né, que para que nós consolemos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Não é? Então, conhecendo o dom, eu devo buscar a verdade, aprender a verdade, para que eu possa fazer isso na direção do Senhor. Depois disso, o que eu devo fazer? Eu devo exercitar o meu dom. Exercitar
aquilo que eu tenho sentido no meu coração que é fazer. Eu devo exercitar. Por quê? Porque o exercício vai fazer com que as coisas andem mais facilmente. Eu não costumo fazer caminhada. Se eu começar a fazer caminhada aqui, eu vou andar 2 quarteirões e eu não vou aguentar. Se isso começar a ser um costume, o que vai acontecer? Cada vez eu vou estar andando mais longe, não é? E isso então deve haver o exercício daquilo que o Senhor tem nos mostrado. E havendo exercício, então agora eu já sei, eu já estou aprendendo a verdade, estamos conhecendo a verdade, estou tendo exercício, vou sair falando por aí, vou sair fazendo por aí? Não. Precisa de uma quarta coisa, dependência do Senhor. Dependência do Senhor para fazer aquilo que o Senhor enviou a gente a fazer. Né? Não é pelo fato de o Senhor, nós vemos muito isso nas reuniões, né? Às vezes o Senhor levanta uma pessoa para falar, levanta outra pessoa para falar, os outros não sabem, mas não é pelo fato que eu sei que eu vou falar. Eu devo falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração falar. Porque aí haverá, então, edificação. A edificação que o Senhor dá. Não é? O Senhor é aquele que abre, né, a boca do que fala e o ouvido do que escuta. Não é? E tudo isso, irmãos, então, para aprender que a nossa capacidade, uma outra coisa também, cada um de nós tem uma capacidade, cada um de nós tem uma profissão no mundo e uma facilidade, não é? Essa facilidade, essa profissão, essa capacidade não tem lugar na Assembleia de Deus. Não tem lugar na Assembleia de Deus. Deus é que nos capacita a cada um de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer. Havia uma história de um irmão de uma cidade pequena, que entre outros irmãos havia um que era o juiz da cidade. E havia um outro que era o padeiro da cidade. Então, na hora da organização da cidade, quem que mandava, vamos dizer assim, determinava, que dava sentenças, que era uma pessoa letrada, estudada, etc. O juiz. Na assembleia, quem que ensinava? O padeiro. E o juiz não tinha... o Senhor não havia dado para ele um dom para ensinar na assembleia, como havia dado a esse irmão. Então a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa experiência que nós temos no mundo, ela não tem lugar na Assembleia. O irmão falou que as coisas naturais, o homem natural, ele vai tentar entrar nas coisas de Deus e vai fazer bobagem. Porque vai fazer segundo aquilo que ele acha, não segundo a direção do Senhor. Nós lembramos que quando Abraão chegou no monte, junto com Isaac, e havia também o seu animal, e havia os moços. Quando ele chegou lá no pé do monte, ele falou assim para o moço, para os seus moços e para o seu animal: ficai aqui no pé do monte, que eu e o menino vamos, e o moço vamos lá voltar. Por quê? Porque a força, né, da nossa carne não tem lugar na montanha, diante do Senhor, porque eles iam lá adorar. Não tem lugar. E outro, o jumento, o animal, a teimosia. A nossa teimosia não tem lugar nesse lugar onde o Senhor está. Importante isso, então, de eu saber qual é o dom, aprender a verdade, desenvolver esse dom e usá-lo na dependência do Senhor. E a questão da verdade, né? Existe um versículo em 1 Timóteo, capítulo 2, a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para nós? Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Salvação é apenas o primeiro passo. Por quê? Porque tem um segundo passo tão importante quanto que é saber, venham ao conhecimento da verdade. Salvação é de graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Venha sem preço, sem nada, e o Senhor vai dar. E a verdade? A verdade tem um preço. Provérbios 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compra a verdade. Por que compra? Porque ele não é de graça. A verdade tem um preço. Qual é o preço da verdade? O preço da verdade é a nossa vida, o nosso tempo. O tempo da minha vida que eu invisto para comprar a verdade. Então eu tenho lá meu tempo, tenho 24 horas no dia e eu vou administrar, cada um de nós administra o seu dia diante do Senhor, o que eu vou fazer em cada uma dessas 24 horas. Não é? E aí, eu quero comprar a verdade, porque a verdade custa comunhão com o Senhor, comunhão com a sua palavra, apartar-me de coisas e me congregar com outras coisas, vamos dizer assim, né? Existe uma troca aí, né? Se eu não vou aqui, é porque eu vou lá. Se nós viemos aqui, nós deixamos de ir em outros lugares, né? Outros escolheram ir a outros lugares e, consequentemente, não estão aqui. E aí é esse o negócio de comprar a verdade. Estamos comprando a verdade, não é? E o fato de eu ter a verdade hoje não me garante que eu vou continuar na verdade amanhã. Não é? Porque hoje eu posso ter a verdade, eu comprei e eu juntei tudo isso aqui, ó, de verdade, e elas estão aqui. Mas amanhã, porque fala assim, compra a verdade, mas não há vendas. Amanhã eu posso começar a pegar essas verdades aqui e começar a trocar, vender por outras coisas, não é? Se nós pensarmos assim, irmãos, quantas pessoas já estiveram nesse local de reunião e venderam. Diversos motivos venderam a verdade. E nós podemos fazer isso. Se nós andarmos dirigidos por aquilo que nós achamos, né, não pela palavra do Senhor, que o Senhor nos guarde de nós vendermos essa verdade. Não é? Mas é um exercício que a gente deve ter. Tem um versículo que fala que aquele que toma do arado e olha para trás, né, não é digno do reino. Aquilo que passou, irmãos, passou. É hoje para frente. Não é? Não podemos, não, eu já vi tão bem agora, que agora é só relaxar e... Não, a luta continua. As coisas, ao seu dia basta o seu próprio mal, né? Tem um versículo que fala assim. E a cada dia nós vamos ser provados, né, testados nessa senda, né, que nós estamos aqui. E quando eu falo de quando eu escolho comprar a verdade, e eu falei de separação e de congregação, né? Eu queria ler uma parte aqui quando houve pecado no arraial e o que Moisés e Josué fizeram. Em Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, Arão havia feito o bezerro de ouro, Moisés estava descendo, né, um monte com as tábuas, e aí ele viu
o bezerro e as danças, enfim. E ele então quebra aquelas tábuas. E no capítulo 33, versículo 1 fala: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consumas eu no caminho. O Senhor falou: não vou no meio de vocês. Não vou no meio de vocês. Porque és povo obstinado. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Aqui fala de sair, não é? Havia pecado ali no arraial, e Moisés tomou a tenda para si. Ele não tomou a tenda para os levitas, a sua tribo, não tomou a tenda para a sua família, o seu irmão, não. Ele tomou a tenda para si. Então isso é uma coisa, irmãos, que é eu, que sou eu e ele, o Senhor. É uma decisão individual. Não é nem uma decisão de marido e mulher, irmão com irmã, não. É eu e o Senhor, cada um de nós e o Senhor. Ele estendeu a tenda para si, onde? Fora do arraial. Fora daquele sistema onde havia, aquele povo, onde havia ali pecado, Moisés estendeu a sua tenda fora do arraial. E foi isso que aconteceu apenas? Desviada longe do arraial. Porque ele poderia ter pego a tenda dele, né? Então aqui, nós estamos aqui, ele poderia ter colocado a tenda dele aqui no vizinho, no terreno vizinho. Fez lá a sua tenda tal. O que ia acontecer? Ele certamente ouviria tudo o que a gente estaria conversando aqui. E esse ouvir daquilo que estava contaminado, o que faria com Moisés? Contaminaria o pensamento dele, e ele acabaria provavelmente olhando em cima do muro lá para ver o que estava acontecendo. O que nós temos que fazer? Nos separar daquilo que está errado e ir longe. Eu não quero nem ouvir, Moisés deve ter pensado, não quero nem ouvir o que eles estão dizendo. Eu vou pegar isso daqui e vou longe. Né? Aí a gente poderia pensar, puxa Moisés, mas você deveria lá chegar para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você, né, tinha mais relação, e chamá-los para sair. É isso que ele fez? Não. Aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, todo aquele que buscava o Senhor, saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda,
todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta de sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até entrar na tenda. Moisés não foi lá no arraial tentar convencer, vamos para lá. O que ele fez? Ele tomou a posição dele, ele falou, eu vou sair. E isso foi tão, chamou tanto a atenção deles, que o que aconteceu? Aconteceu que entrando Moisés, versículo 8, aconteceu que saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta de sua casa e olhava Moisés pelas costas até ele entrar. Então, o que muitas vezes a gente, e é lógico que é um amor genuíno, né? Às vezes a gente está relacionado com alguns irmãos e a gente quer que todos eles vão para lá. Quando eu me converti, eu queria que todo mundo da minha família se convertesse. E na primeira oportunidade que eu tive para falar isso do meu pai, eu falei, pai, você tem que se converter, porque se você não se converter, você vai para o inferno. Olha que ignorância. O que é? Não entendi o meu dom. Acho que o Mário estava lá em casa, no aniversário da Vika, a coisa acabou o aniversário lá, a festa. Não é? Porque ignorância. Ignorância, né, de como se falar, enfim. Mas o que fazia, chamava a atenção do povo de Israel? Que Moisés saía e ele ia para lá e o povo todo via para onde ele ia. E isso, irmãos, não existe maior testemunho, né? O Lemão estava falando, o John também, da importância do nosso testemunho nesse mundo. Não existe maior testemunho do que a nossa vida. O irmão uma vez falou assim, nós devemos pregar o evangelho sempre, sempre. E se for necessário, também abrir a boca. Ou seja, a nossa vida é a pregação do evangelho, aquilo que nós cremos, né, aquilo que nós queremos transmitir, né, para as outras pessoas, né? E Moisés fez isso, né? E aí ele entrou. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então, naquele lugar, o Senhor ia falar com Moisés. Então, voltando, né, irmãos, aqui eu estava querendo dizer é que cada um de nós tem a sua função. Às vezes a gente pode pensar, se não me engano, falaram para o Darby, que falaram assim que aquela assembleia, não há muitos dons naquela assembleia. E a coisa parece que fica um pouco parado, né, os hinos e alguma coisa assim. Se aqui houver 60 pessoas, há pelo menos 60 dons. O que às vezes acontece é que nós somos sacerdotes para apresentar diante de Deus, né, o sacrifício, mas nós não andamos como um sacerdote. Não é? É um sacerdote não andando de forma sacerdotal, vamos dizer assim. Porque cada um de nós pode... O que é elevar para Deus? Eu vou dar um hino. Alguém que precisa de alguma, a não ser, logicamente, estar em comunhão, né, reunidos ao nome do Senhor Jesus, mas aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, se dirigidos, e cada um de nós tem que dar o hino dirigido pelo Senhor, o Senhor vai usar quem Ele quiser, não é? E nós devemos estar dispostos a dar um hino, uma oração, não é? Levar para o Senhor uma coisa, lógico, dirigido pelo Senhor, mas não precisa de nada, além de dependência do Senhor, não é? O sacerdote. E esse sacerdote é aquele que eleva a Deus a oração, um hino, enfim. E o ministério é aquilo que vem de Deus, então, né? Aquilo que vem de Deus, e Deus vai usar aquele que, se ele for na assembleia, então, né, vai usar um irmão, né? Por causa que a mulher não tem
Quando o Senhor fala para a mulher, estai caladas, ele fala também para os homens, falem 2 ou 3. Não é? Também há essa responsabilidade, né, daqueles que o Senhor deu dons, capacitou, aqui também falem, dirigidos pelo Senhor, né, conhecendo a verdade, exercitando e independência do Senhor. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então é essa posição, né, que todo cristão tem de ser um sacerdote e de ser também um ministro, um servo. Um ministro não no sentido de um ministro, aquela pessoa que tem uma preeminência, mas no ministro aquele que serve o interesse de outrem, o interesse do Senhor. Eu queria encerrar com um versículo em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, versículo 17. E eu vou pedir licença para os irmãos que eu vou trocar o nome de Arquipo aqui e vou pôr o meu. Talvez cada um devesse ler o seu próprio. Dizei a Luís, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Uma graça.